E aí, pessoal, vou fazer a live com o pessoal do Rebel Rockers, hein? Então vamos ver quem curte aí falar bastante coisa sobre rock and roll aí. E aí, Vera, tudo bem aí? Como é que tá? Tá boa a campanha aí? Então vamos lá, tô esperando o pessoal aí da Rebel Rockers ver se entra pra gente ver se faz a entrevista que tava dando problema. Então vamos ver aí, pra falar um pouco sobre rock and roll. Não é cerveja, hein, pessoal? É energético. Aí, pessoal da Rebel Rocks, é só clicar pra convidar pra entrar na live comigo aí. Aê, vamos ver se dá agora. Tcharam, tchan, tchan. Pararam, pam, pam. Aí, Ah, acho que agora foi, né? pois é, cara, que estranho. Estranho pra mim, parece normal, mas não parece que ninguém entra. Deve estar com problema mesmo, não sei o que que é, cara. Estranho mesmo. Aham. Não, Estranho. inverteu, né? Eu convidei vocês aí. Aham. Tranquilo. Então tá aí. Bem-vindo, amigo. Estamos aí. Beleza. André, primeiramente, cara, queria te agradecer Mas não é por cerveja, ter. não, viu? É Ah, energético, tá? tô na água também aqui. Tá um calorão aqui, cara. Bah, tá muito quente aqui, muito quente mesmo. André, queria primeiro, cara, no primeiro momento te agradecer por ter aceitado o convite aí pra gente conversar um pouco sobre tua trajetória no mundo do heavy metal brasileiro aqui, né, cara? Voodoo, heavy metal no Brasil, Rock Brigade, sua história toda se confunde com a própria história do metal no Brasil. Então, queria te agradecer por ter aceitado o convite para a gente trocar uma ideia. Tamo junto aí. Beleza. André, antes de mais nada, cara, como é que foi a tua entrada no mundo do heavy metal, cara, no mundo do rock and roll? O que que te levou para esse lado aí da música pesada? Bom, quando eu comecei a ouvir, desde pequeno eu gostava de rock, né? Minha mãe falava que eu adorava os programas da Jovem Guarda, né? Final dos anos 60. E aí minhas tias ouviam muito rock, né? Beatles, essas coisas. E eu comecei a gostar muito dessa parte. Mas a primeira vez que eu lembro de ter uma sensação de rock foi quando eu tinha 8 anos e minhas tias foram assistir o show do Alice Cooper no Brasil. E eu chorei porque eu queria ir, queria ir de tudo quanto é jeito. Claro, eu tinha 8 anos, não ia conseguir ir. Mas quando eu comecei a trabalhar de office boy, né? Eu comecei a comprar meus primeiros discos, né? Um deles está ali, ó. Kiss Destroyer, Queen News of the World, né? E aí, quando começou a entrar nos anos 80, comecei a ver o surgimento do heavy metal, como a gente podia falar, né? Eu já ouvia Black Sabbath, Deep Purple, essas coisas, mas a gente não considerava heavy metal, sabe? Era Sim. rock pauleira, o termo que a gente usava na época, né? Mas a primeira vez que eu ouvi falar em heavy metal mesmo foi quando a Rock Brigade saiu na revista Som 3, né? Acho que isso foi em 1981, 82, né? E aí eu falei, pô, o que eu gosto é isso, né? Iron Maiden, etc. Aí eu me filiei ao fã-clube da Rock Brigade. Eu acho que eu Sim. fui o número 101. Eu acho que eu era o 101. Se não me engano, um dos primeiros era o Paulão Batera do Centúrias, né? Baranga, etc. Mas eu era o número 100, né? E aí comecei a comprar fitinhas de heavy metal, aquela coisa. E em paralelo eu estava começando a estudar baixo já, né? E eu lembro claramente que eu tinha dúvida se estudava baixo ou guitarra. E quando eu vi aquela introdução de Child, do Iron Maiden, né? Que é uma música que eu adoro tocar, inclusive, eu falei, nossa, eu quero tocar isso aí, Steve Harris, baixo, etc. Foi aí que eu comecei a tocar baixo, né? Aprender a tocar baixo. E aí, nessas, pintou um anúncio de uma banda, o Serginho, que era o batera, a banda chamava Ressonância. Era 84, acho. Isso, 1984. E nessa época eu já me intitulava heavy metal, né? Headbanger que a gente falava, nem tinha essa expressão metaleiro, a gente usava headbanger mesmo, né? E Aham. aí o Serginho me convidou, a banda era de rock, mas não era o meu estilo, eu já falava, Serginho, esse guitarrista, falava assim umas coisas pra ele, vamos montar uma banda de metal, mudar esse nome, etc. A gente foi pro Rock in Rio, né, eu e ele, e quando a gente voltou, a gente fundou o Voodoo, oficialmente em 85, né? Uhum.
E basicamente foi isso a minha entrada dentro do meio do metal. E aí em 85 a gente fundou o Voodoo, e em 86 eu comecei a trabalhar na Rock Brigade, que eu era colaborador e comecei a trabalhar mesmo, né? Então, foi basicamente isso, 35 anos já. Nesse 84, 85, o início do Voodoo, mais ou menos, né? Em 85 já tiveram duas demos que a banda lançou para E, 86 lançar o The Final Conflict. exatamente, é. A gente compunha muito, a gente compunha em português, aí quando a Rock Brigade contratou a gente, falou de lançar em inglês. Aí a gente nem tinha tocado, a gente só tocava as músicas em português. Então a gente versou todas as músicas para o inglês, naquele inglês, né, daquele jeito, né? É o que dava para a época. E a gente acabou lançando o Final Conflict, que foi o primeiro álbum inteiro, né, lançado em inglês. Tinha o Carisma, né, que acho que em 83 lançou o álbum em inglês, mas não era full length, né, que a gente chama, né? Acho que tinha, não lembro, 6 músicas, não lembro direito como que era. Mas praticamente o pessoal falou que a primeira banda cantando inglês em 86 foi o Voodoo, né? Que lançou o álbum completo, né? Já tinham E, LPs, EPs, aquela coisa. e Pomba, o lance de tu estar na Rock Brigade, o que veio primeiro, a gravação do álbum ou a tua entrada na Rock Brigade? A entrada na Rock Brigade. E, Então, a Rock Brigade já estava começando a lançar discos, tem que lembrar desse detalhe. Eles uhum, queriam lançar bandas nacionais, né? Se não me engano, era Voodoo, Volcano, primeiras bandas que assinou, e o Viper logo em seguida, né? Então, o Vulcano cantava em português, não era? Acho que os primeiros álbuns do Vulcano. Depois que eles lançaram o álbum em inglês, né? Então foi mais ou menos a sequência dos 3 vezes, Voodoo, Viper e Vulcano, né? Foi uhum, uma... Não foi por causa que eu tava na Rock Brigade que o Voodoo entrou, já tinha esse namoro antes. Que o uhum. Toninho da Rock Brigade adorava New Wave of British Heavy Metal. E ele achava que o Voodoo era uma banda que era bem o tipo de som que ele gostava, né? Então encaixava direitinho e acabou confluindo ambas as coisas. Isso eu queria te perguntar, a gente ouvindo o Final Conflict, a gente percebe que tem essa influência forte da New Wave of British Heavy Metal no som, mas também já tem aquele lance mais puxado para o lado do speed metal em certos momentos. O que vem a se acentuar no Seeds of Destruction, que já dá até para chamar de um álbum de thrash metal, com as influências ainda da New Wave, mas ele é diferente do Final. Digamos assim, não vou falar evolução, mas essa mudança um pouco na sonoridade da banda, foi algo que veio natural, com a estrada, com os shows que a banda fez, a abertura para o Venom e Exciter. Como é que foi esse momento entre o Final Conflict e o Seeds of Destruction? Bom, na minha opinião, claramente, foi antes de lançar o Seeds, a gente já tinha composto com o André nos vocais, música dele, inclusive, a Seeds e a What's the Reason. A Seeds era uma pancada só, porque a gente estava ouvindo muito Anthrax na época. Então, quer dizer, era a banda que a gente tinha como uma referência da onde o Voodoo podia chegar e o que podia fazer, né? Então a gente começou, inicialmente o Voodoo era uma banda bem metálica, desculpe, bem Iron Maiden, Black Sabbath e Motorhead, né? Era naquela linha, talvez por isso o pique mais rápido. E depois passou a ser uma banda que começou a agregar um pouco de influência de Metallica e Anthrax, né? Basicamente isso. E aí quando a gente teve a cisão, que saiu o André e saiu o Bruno, entre os outros 2 guitarristas, aí vem um background mais trash, porque, por exemplo, o Paulo era doente por Slayer, né? Então foi basicamente isso que acabou crescendo num direcionamento, né? E eu ouço hoje o Seeds, eu não falo assim, meu, como a gente tocava tão rápido, uma pegada assim absurda, né? Pra época. E hoje, tipo, a gente não toca tão rápido, a gente toca melhor, digamos, mas era o pique da época, né? Agora tu tocasse num ponto que hoje eu estava escutando, né? Eu estava dando uma repassada nos álbuns, assim, e eu estava ouvindo Seeds, e tu falasse que a gente ouvia muito Anthrax. Cara, me veio muito à mente o Anthrax, principalmente por causa do vocal. Porque mesmo que a sonoridade já fosse mais para aquele lado trash, o vocal não era aquele vocal rasgado que a maioria das bandas trash tinha, né? Era um vocal mais na linha beladona, um lance meio Armored Saint, assim, com uma linha mais um pouco mais melódica, Você digamos assim, na voz. Você tocou o Cláudio Vitorazzo, né? Era doente por Armored Saint, né? E acho que a gente puxava ele para tentar cantar um pouco mais agudo,
não era muito a praia dele. Então, tanto que algumas partes agudas do álbum, quem gravou foi o André Matos, né? Que Uhum. era para o tom mais alto, como a gente fala, né? Para dobrar as vozes, né? Então tinha esse equilíbrio, né? Eu acho que o Voodoo sempre, talvez, eu costumo falar que o Voodoo sempre era uma banda não comercial, que a gente sempre fazia muito o que a gente gostava e nunca a gente fez assim um thrash básico, um heavy metal melódico, a gente sempre transitou de uma forma que não era assim, digamos, era mais original do que a maioria, né? Uhum. Mas que a gente sempre transitava entre vários estilos, né? Não sei se você teve a oportunidade de ouvir o álbum novo, Não, ainda também não. tem músicas totalmente diferentes, né? E como era a tendência do voodoo da época, né? E a abertura do Venom. Desculpa só falar, uma influência clara para mim, pessoalmente, que talvez não esteja tão claro nos álbuns, é o Merciful Fate, né? Eu adorava a mudança de andamentos. Então, o Voodoo era uma banda que sempre tive uma mescla de andamentos muito forte, radical até, entendeu? Mas era uma coisa muito minha mesmo, das minhas músicas, de ouvir aquelas trocas de andamentos, né? ah, Com relação ao show, cara, a abertura do Venom Exciter que vocês fizeram, como é que foi, cara? A banda tinha ali 2, 3 anos de estrada, 2 anos mais ou menos, e aí abrir para, digamos assim, duas bandas que estavam no auge naquele momento. Como é que foi essa experiência para a banda? Aí foi claramente o lance da Rock Brigade, né? Que o Voodoo e o Vulcano abriram, então era mais que a Rock Brigade bancava a parte publicitária e eles concediam abertura para as bandas. Era uma coisa normal na época, né? Uhum. Foi basicamente o que aconteceu. E a gente acabou, o Vulcano abriu aqui em São Paulo e a gente foi para Brasília. Era o que restava na época, mas para a gente foi uma aventura incrível, porque a gente levou todo o nosso equipamento, que a banda não ia ceder nada, a gente tinha que levar todo o nosso equipamento, bateria, tudo, em ônibus fretado, né? Ônibus normal, digamos, né? A gente colocou tudo embaixo lá e fomos na raça, né? Porque avião naquela época é impossível. E você fretar uma van, etc., não existia isso, né? A gente foi em ônibus de carreira mesmo, né? Para Brasília. Então foi uma aventura. Mas os caras da banda, principalmente do Exciter, muita gente fina, né? O Venom ficava um pouco distante, mas trocamos ideia, foi legal. O empresário que trouxe a banda para o Brasil, que era um bala, né? Entendeu? Tanto que acho que até foi preso no final, né? Porque ninguém suportava o cara e tal. Então, basicamente foi isso. Mas pra gente foi uma ótima experiência. A gente tocou meia hora, o público, muita gente já conhecia as músicas, né? Eu achei espantoso isso, né? Mas foi bem legal nesse sentido. Uhum. E, cara, assim, ó, o primeiro álbum, 86, Final Conflict, em 88, Seeds, e em 89 vocês lançaram o EP No Way, também pela Rock Brigade. Travou aqui. Só deu uma parada? O que aconteceu nesse intervalo de tempo aí, entre 89 e 93 até o Industry? Então, travou, eu não ouvi o que você falou no começo. Você estava Não, falando do EP? isso, porque assim, ó, de 86, né, que foi o primeiro álbum da banda, 88 o Seeds, em 89 o No Way. A gente pode dizer que foi uma regularidade, obviamente que eram outros tempos e tal, mas a cada ano, ano e meio, tinha um álbum, algum material do Voodoo lançado. De 89 até 93, que foi quando saiu o End of Strip, não teve nenhum lançamento. O que aconteceu nesse período? A banda chegou a parar de vez as Então, atividades, ela voltou. O que aconteceu nesses 4 anos? Então, deixa eu só corrigir um pouco temporalmente falando, né? A Uhum. gente considera 86, 88, 90, que a gente gravou no final de 89 o EP, e em 92 estava pronto o Endless Trip. O que aconteceu com o Endless Trip? Demorou para sair, porque a banda já não existia mais. Essa era que é a real, né? E aí pintou uma proposta da Dynamo, pelo menos, para lançar o álbum. Eu era um dos sócios do selo, né? E acho que aí foi a grande marcada nossa, porque a banda já não estava tocando, tipo, gravamos um álbum para Endless Trip. Essa que era a realidade.
E aí o álbum demorou muito para sair. A gente devia ter lançado em CD já na época, que estava uma tendência. No fim, a gente lançou o álbum, não fez show nenhum. Para não mentir, só fizemos um show aí, showmício, né? Com várias bandas de metal, a gente nem estava ensaiando. E a banda já não existia mais, né? Por dentro já não estava funcionando, a gente já não estava se curtindo. E era uma época baixa do metal no geral. Não sei se você lembra, tipo, no começo dos anos 90, tava era a grungeira dominando no mundo inteiro, aquela fase áurea, né? Tirando Metallica, que fugiu da linha, todas as bandas tiveram uma queda abrupta na época, né? E só foram se recuperar mais ou menos no final da década. Então, nessa, o voodoo acabou, literalmente, né? Então, não é que a gente teve uma constância, digamos, até 91, 92, né? E depois, quando a gente, o álbum saiu, a gente já não existia. Então, não promovemos, não fizemos nada, entendeu? E é a época que, coincidentemente, eu saí da Rock Brigade também, né? Então, foi tudo. Eu montei a Dinamite na época, tava com outra cabeça, entendeu? Então, basicamente, foi isso, né? Falando um pouco do teu trabalho na Rock Brigade em si, né? Depois a gente volta a falar mais do Voodoo. Como é que era, cara? A Rock Brigade, assim, eu assisti o documentário, o Headbanger Voice, que saiu. Era muito precário, a gente sabe como é que era ali naquele momento, né? Mas, assim, como é que era pra ti? Tu era sócio do fã-clube, acabou entrando como redator na revista, ficou de 86 a 91, né? Foi esse período que tu ficasse na revista. Pois é, são 5 anos, né, cara? Tu deve ter feito muita resenha, muita entrevista, né, cara? Como é que era trabalhar com heavy metal nessa época, nesse período aí, dos anos 80 e início dos 90? Como é que era para a imprensa, digamos assim, para a imprensa especializada, no caso Rock Brigade, né? Como é que era trabalhar com heavy metal no Brasil nesse período? Bom, a Rock Brigade, digamos que era o veículo certo na época certa, né? Porque quando ela começou, ninguém falava de heavy metal, e quando o heavy metal estourou, a Brigade estourou junto, né? Eu lembro que tinha vendagens absurdas, né? Na banca, quase esgotava em banca, as pessoas compravam. Era uma loucura. A gente, digamos que era uma empresa familiar, né? Todos os amigos reunidos, tipo assim, ganhava muito pouco, eu ganhava mais quando era operador de computador, mas a gente tava naquela toada de fazendo tudo na raça, né? Entendeu? Eu já tinha banda em paralelo, então tava tudo mais ou menos interligado, né? E eu acho que ajudei, né, a Rock Brigade, principalmente na parte editorial e comercial, né? E a Rock Brigade acabou virando uma referência mundial, porque o Toninho tinha muito contato fora. Então, acho que a Brigade, tipo assim, eu costumo dizer duas coisas. Quando começamos, era um movimento. Quando a gente saiu, já tinha virado uma cena. Basicamente isso. Então, quando eu saí, a Rock Brigade já era uma revista e um selo institucionalizado. Já estava estável, já estava bem. O meu problema interno foi briga de direcionamento, que eu não culpo muito eles lá, mas tipo, eu tava numa fase de querer fazer coisas diferentes, e a Rock Brigade totalmente engessada. Eu lembro, no final dos anos 90, quando eu consegui uma entrevista exclusiva com John Bon Jovi, coisa que quase ninguém conseguia, quando eles vieram para o Brasil a primeira vez, né? E o Toninho se relutou para fazer essa entrevista de tudo quanto é jeito. Não, não podemos dar capa, vai estragar, vai ferrar a Rock Brigade, não sei o que lá. E eu, pô, Toninho, você que sabe, vai querer ficar no underground o tempo inteiro. E aí a gente lançou o Bon Jovi na capa e esgotou. Foi a Rock Brigade que mais vendeu, não sei depois, né? Mas naquela época foi a que mais vendeu absurdamente. E aí a Rock Brigade começou a se abrir um pouco o hard rock para outros estilos. Mas até lá era uma revista totalmente underground. Quando eu saí, parece que eles tentaram retomar um pouco a veia underground, né? Mas o que fez a Rock Brigade crescer e ganhar respeitabilidade é muito por causa daquele Hollywood Rock, depois do Rock in Rio, que a Rock Brigade estourou, né? Em termos brasileiros. Né? E mundial também. Até porque a Brigade, naquele começo, né, ela era muito, digamos assim, radical. Né? Tinha aquele lance do morte ao falso metal. Falava mal do Kiss e tal. Depois o Kiss foi tapa não sei quantos milhões de vezes da Rock Brigade e tal. Mas a gente fala muito, né? Quem viveu aquela época, tu principalmente porque tu estava ali na revista, vendo aquilo, fala muito daquele romantismo que existia quando se escrevia, né? A gente pega aquelas resenhas antigas, tem aquelas frases
que parece que saiu de filme filme do Tolkien, alguma coisa assim e tal. Como é que era essa parte, André? Como é que era quando chegava álbum para resenhar? Como é que era isso, assim, diferente de hoje? Porque hoje a gente pega, vai na internet ali, escuta, faz a resenha. Naquela época vinha o material físico, né, cara? Vinha a fita, vinha o disco. Como é que era essa parte das resenhas na revista? Bom, primeiro a gente tinha muito acesso ao que rolava lá fora, porque o Toninho assinava as revistas, né? Então a gente recebia Kerrang e todas as outras principais. Então a gente sabia o que estava rolando antes de todo mundo. A informação era as revistas gringas. Como ele era assinante, ele recebia antes das revistas chegarem no Brasil, né? Então também tinha aquela facilidade de informação de ler. Agora, eu era, digamos, né? Depois eu fui crescendo, mas no começo eu era o segundo escalão. Tipo, os fundadores da Rock Brigade, o Wilson, o Toninho, o Bonadia, etc., pegavam o filé para resenhar as bandas que eles gostavam. E a gente ficava com o segundo escalão. E como eu era fã de Iron Maiden, normalmente eu resenhava os discos do Iron Maiden. Até hoje eu lembro quando eu resenhei o Somewhere in Time, que já não é um álbum que eu considero muito bom, dei nota 8, foi uma enxurrada de cartas. Como que você dá 8 pro Somewhere in Time, sabe? Foi muito engraçado. Mas realmente, para mim, 8 era uma nota ótima, né? Mas a tendência da Rock Brigade era tudo 9, 9,5, 9,8, sabe? 10 adoidado. Então, e aí foi mudando com o tempo, né? Então, era realmente uma coisa muito romântica e só quem gostava do álbum fazia. Então, tinha um pouco dessa história e a gente adorava pegar as letras. Metade da redação era doente por Manowar, aquelas coisas, né? Então, eu brinco, né? Que nem você falou, a gente recebia até carta com sangue na Rock Brigade. Então, era cada uma que você não imaginava, né? Cara, eu acho que foi uma resenha tua. Eu acho que foi na Rock Brigade ainda, cara. Eu me lembro quando saiu, eu acho que foi o Evolution do Viper. Eu Uhum. acho que foi tu que fizesse. Agora não lembro se foi na Dinamite já ou se foi na Brigade. Que eu Pode me ser lembro na que muitas... Dinamite. Eu Oi? não estava na Rock Brigade. Eu não estava na Rock Brigade. Então eu acho que tu Tava fizesse na para Dinamite. Dinamite. Porque eu me lembro que uma frase tua que dizia assim, ó, resenhar disco de camarada é complicado. Acho que é a primeira frase, eu acho, da resenha era essa. Claro, amigo de amigo e banda companheira de estrada, né? O cara tem que fazer uma resenha. Isso é uma coisa que eu vou te perguntar, porque a gente que faz resenha, às vezes eu recebo CD de um monte de amigo para resenhar. Então é uma coisa que às vezes tu acaba ficando naquela assim, pô, tu vai falar mal do cara, tu vai falar só bem do cara. Muitas vezes é uma situação meio delicada, digamos assim, né? O correto é tu chegar e falar a real sem meio termo, até porque se o cara é teu amigo, ele vai entender. Mas assim, ó, quando tu fez aquela resenha, principalmente, assim, por aquele começo ali, tu disse assim, resenhar trabalho de camarada é complicado. Quão complicado, André, é para a gente fazer a resenha de trabalho de alguém que a gente conhece, que a gente cresceu junto, que a gente tocou junto? Como é que é fazer uma resenha desse tipo? Bom, tem dois flancos. Um que você acaba se envolvendo com a música mais rapidamente. Talvez não é o correto. E dois, no caso específico, né? Tipo, eu sempre fui uma pessoa muito que olhava a produção do álbum, que olhava as coisas. Então, às vezes, é, falta para mim um olhar de fã que eu tinha nos anos 80, né? Então, basicamente, talvez era isso que eu queria falar. Mas hoje em dia, ou pelo menos nos últimos tempos da Dinamite, quando eu fazia mais resenha, eu tentava ser o mais profissional possível. Mas no começo eu não conseguia dissociar, realmente. A amizade, o envolvimento que você tem. Eu vou dar um exemplo claramente para você. Eu não ouço mais CDs de ponta a ponta. Não ouço mais. Quando eu peguei o álbum do Voodoo para ouvir, eu redescobri o que é ouvir um álbum de ponta a ponta. A gente às vezes vê o clipe, pega o CD, pula as faixas, entendeu? E foi a primeira vez que eu redescobri e percebi o quanto que a gente, no decorrer dessas décadas, começou a ficar uma pessoa mais fria, digamos, né? Tipo, eu me envolvi com o álbum, mas eu falei, pô, eu não boto mais um álbum para ouvir. Há quantos anos? Pegar o CDzinho, botar para ouvir, entendeu? Então, eu acho que isso, hoje em dia, falta. Naquela época, sobrava. A gente não ouvia música, a gente não via clipes. A gente ouvia o álbum inteiro, de ponta a ponta, entendeu? Então, eu acho que essa que talvez seja a diferença.
quando a gente fazia crítica de amigo, mesmo não gostando, a gente estava de alguma forma envolvido nisso. Hoje, eu até falo para as pessoas, ó, não gostei disso, vou ser sincero com você. Dá para eu falar também pelo tempo de estrada que eu tenho, pela idade que eu tenho, as pessoas, meu trabalho de produtora, costumam ouvir mais. Eu recebo, às vezes, demo, e pedindo para dar uma opinião antes de entrar no disco. Já fiz, inclusive, ontem mesmo, outra banda me mandou pedindo opinião. Aí eu falo assim: olha, tô achando que tá faltando uma variação melódica, vocês estão muito no mesmo, parece que é a mesma coisa. Não, não, tal. Então, meu trabalho passou a ser assim. Então, eu percebi que eu fui ficando uma pessoa mais fria de acordo com o tempo e deixei de me envolver como eu poderia ter envolvido. Um exemplo claro, quando eu estava mostrando a demo da minha banda para um garoto novinho, 19 anos, metaleiro mesmo, né? Ele ouviu tal, a introdução, não sei o que lá, foi 1 minuto. Chegou e falou assim: nossa, demora para entrar o vocal, hein? Sabe? Tipo, é a faixa de abertura, Walk with Fire. Eu falei: gente, 1 minuto, demora para entrar vocal, e o cara curte heavy metal. Aí eu falo assim: tô totalmente dissociado, mas a gente continua na fé, fazendo um som instrumentalmente denso. As introduções normalmente são longas, mas foi o que eu falei, eu percebi que as pessoas estão muito mais imediatas, entendeu? Tanto que uma das últimas músicas que a gente fez, eu até falei: gente, vamos já entrar no gás, vocal logo em seguida, todas as nossas músicas, então o pessoal até curtiu, né? A gente fez, a música chama I Spit on Your Grave, que é bem rápida, sem muita variação, mesmo batido o tempo inteiro. O vocal já entra 20, 30 segundos depois. Então, quer dizer, é uma tendência que a gente segue, que seguiu nas últimas músicas, mas não é o álbum. Tem música que demora 3 minutos para entrar o vocal. Entendeu? Então, eu percebo que esse imediatismo que a gente tem, não sei se eu viajei um pouco na resposta, mas é muito que reflete o que era naquela época e o que é hoje, né? Hoje eu me sinto mais à vontade de escrever. Que tu comentaste do lance que tu disse que tu não escutava, fazia tempo que tu não ouvia o disco inteiro, né? Porque hoje, uma coisa que eu comento muitas vezes aqui nas lives com quem eu converso, é que esse lance do Spotify, Amazon, Deezer, seja o que for, a galera cria muita playlist e ela não escuta mais o álbum do início ao fim. Né? É difícil tu pegar, a não sei que, por exemplo, a gente vai fazer uma resenha, assim, a gente tem que te dedicar a ouvir o trabalho. Mas é complicado tu chegar e botar um disco e ficar ali 1 hora inteira ouvindo o mesmo álbum. Principalmente essa galera mais nova, né? Que não tem aquele costume que a gente mais antigo tem de pegar um disco, pegar um CD e botar para rodar. Faz uma playlist ali e deixa rodar, às vezes até pula. Né? Acho que esse imediatismo que tu falaste se reflete bem nisso, nessa nova geração, assim, com relação à música. Não só no metal, mas eu acho que na música em geral. E se reflete muito no tipo de composição, né? Também, o que a gente fala, tipo assim, quando eu olhei, tipo, né? Por exemplo, quando a gente vê o Voodoo, 90% do nosso público é a pessoa que curtia a banda nos anos 80 e 90. A dificuldade, por exemplo, quando eu vou num show, tem um garoto lá, novinho, é porque o pai apresentou. Então, a dificuldade das bandas nossas, com 30 anos de carreira aí, é se recolocar não só mercadologicamente, mas também musicalmente, se reconectar. Tem amigo meu que fala: nossa, quantos anos que eu não ouvi um álbum de heavy metal desse jeito? E foi o que eu falei, depois a gente veio te mandar o disco para você, talvez você tenha essa mesma sensação, que não se faz mais o que a gente faz. Essa que é uma realidade, entendeu? Raramente tem uma banda fazendo heavy metal oitentista cantando em inglês. É isso que eu falo assim, né? Esses dias eu ouvi o Taurus, né? Amei, fiquei impressionado. A qualidade, etc. Então, quer dizer, são raras as bandas, mas você está falando com um cara de 55 anos de idade, entendeu? Não é o garoto que consome, entendeu? Até eu falo assim: tem que gravar mais videoclipe. A gente fez 2. Pra gente, 2 já seria. Agora acho que tem que gravar 5, 6 para girar o álbum, né? Então, basicamente é isso. E em termos de pandemia, né? Como a gente vai fazer? Outra coisa, como tu falasse que tu é muito fã do Iron, né? E que os álbuns do Iron acabavam sobrando para ti lá na Brigade. E uma outra coisa que eu lembro também é uma outra frase tua na Dynamite. Quando o Bruce Dickinson saiu da banda naquela vez, uma frase tua que tu terminasse, ou tu estava no meio tu estava falando a respeito. Era uma coluna, não era resenha de um álbum, era uma coluna, eu acho que tu tinha. E aí eu me lembro da frase: Come back, Paul Dayano.
era a chance que a banda tinha de se reinventar, trazendo o Paul Dayano de volta para os vocais. Uh, Tu é mais fã da fase Paul Dayano? Então, para mim, quando entrou o Bruce, eu peguei quando mudou o Bruce, né? Eu achava que eu preferia a fase mais cru do Iron Maiden. Tanto que os dois primeiros álbuns, para mim, eu sabia tocar quase tudo, né? Embora eu, vou ser sincero, hoje, André Pombo, olhando para a época, o Iron Maiden é bem melhor com o Bruce Dickinson. É um outro nível musical, é uma outra banda, certo? Quando entrou o Blaze Bayley, uma decepção total, quase nenhum fã gostou, mas eu entendo que eles queriam quebrar um pouco, mais ou menos como o Sabá fez com o Dio, sabe? Acho que era que o Steve Harris fez aquele concurso totalmente fake, né? E o André Matos, se tivesse entrado, ia ser bem melhor, né? O Michael Kiske, como falavam na época. E aí eu fiz a resenha metendo o pau no álbum, né? No Blaze Bayley. E um moleque de 15 anos na época, eu lembro claramente isso. Eu falava, você precisa ver o Iron Maiden com o Paul Dayano, com o Bruce. Ele falou, não, eu comecei a ouvir Iron Maiden com o Blaze. Pra mim tá ótimo, eu não preciso ouvir o antigo. Então tem um pouco de coisa saudosista na época. O cara que não conhecia Iron Maiden antes, começou a ouvir dali, pra ele é excelente. Pra mim, tem aquela história. Então, eu achava que a volta do Paul Dayano ia dar um impacto para Iron Maiden. Mas eu acho que não ia durar, sejamos sinceros. O Sim. Paul já não tinha mais voz, ele já tinha saído porque não era profissional, era um cara bem punk rock, todo mundo sabe disso. E você via nas baladas que o Iron Maiden já fazia, ele não conseguia cantar as baladas. Você ouve aquelas músicas, hoje com o olhar de produtor, você fala, nossa, o cara desafinando pra burro. Você vê o Bruce cantando as músicas mais lentas do primeiro e segundo álbum, ele arregaça. Esses dias eu tava ouvindo, putz, eu tô falando demais, né? Esses dias eu tava ouvindo o Where He Goes There, Bruce em 83. Ele canta como é no álbum. O André Góes, que é o vocalista da minha banda, falou assim, Jesus, eu nunca vou conseguir cantar na altura que ele canta. Por isso que ele arregaçou a voz também, né? Mas era uma coisa absurda. Se você procura lá, o Where He Goes There Live 83. Você vê o que o Bruce faz naquilo, era impressionante, entendeu? E talvez a gente não tinha essa visão na época. Esses dias eu estava falando com o André Góes também, como o Dio cantava alto. E a impressão que a gente tem é que o Dio cantava grave, né? Mas não, os tons altíssimos. Então hoje, quando a gente é músico, a gente consegue refletir. Na época, talvez eu entendia um pouco de saudosismo. Mas, tipo assim, porque eu gostava. Você deve ter visto aquele álbum Made in Japan, do Iron Maiden. Sim. Aquilo lá era uma banda no auge da juventude tocando. Visceralmente tocando. Mas musicalmente não dá para comparar. Embora eu ache, eu não gosto do Nico McBrain tocando. Eu preferia o que morreu, né? O Clive Burr. Porque eu acho que ele é muito jazzista, muita viradinha ali e tal. Então, tem muito a concepção da banda. Acho que o Iron Maiden quis evoluir musicalmente. E o Power Slave, digamos, na minha opinião, foi onde eles chegaram mais longe de um padrão musical. Qual seria o teu álbum preferido do Iron? Cara, eu não saberia dizer, porque eu ouço tanto Iron Maiden que se eu for falar grosso modo, para mim, talvez o Power Slave, né? Mas porque marcou, porque foi quando eles vieram para o Brasil, eu estava no Rock in Rio, foi quando eu comecei a dar aula de baixo e todo mundo pedia todas as músicas. Aquele álbum é uma aula de baixo, de ponta a ponta. Tudo, produção, qualidade, a banda tocando demais, aquela coisa toda. Mas talvez eu ainda lembre muito do The Number of the Beast e o Peace of Mind, que a produção do Martin Birch me agrada muito. Mas eu acho que o melhor álbum do Iron Maiden, e se eu tivesse que levar um embora para onde eu for, é o Power Slave. Só para encerrar o assunto Iron, tu não gosta de nenhum dos dois álbuns do Blaze com o Iron? Não. E para mim, sendo bem sincero, o auge do Iron Maiden, digamos, encerrou no Fear of the Dark. Tá? Quando o Bruce voltou, o álbum, eu esqueci o nome do álbum, mas é muito bom. Mas, Brave tipo New assim, pra mim... Hã? Brave Qual New que era o World. álbum? Isso, Brave New World. Mas o Fear of the Dark é melhor do que o anterior, que era No Prayer for the Dying. Né? O Fear of the Dark era o Iron Maiden, digamos, com um padrão musical de anos 90, sabe? Perfeito. Né?
E para mim eles chegaram no auge, digamos, ali, sabe assim? E Uhum. dali para frente não tem uma queda, mas é uma coisa que não tem a mesma constância, e você percebe que eles burilam muita coisa. O lance de ter três guitarristas é meio forçado, sendo bem sincero, entendeu? E não é uma opinião só minha, é uma opinião geral, né? Tipo, eles encaixaram de um jeito lá, e ao vivo não é a mesma coisa. Apesar que o Bruce, nos últimos anos, está conseguindo voltar a cantar muito bem também, porque não tem tantos shows, né? Agora eles Sim, fazem 80, 90 shows. Antes era 250 shows por ano, né? Então, basicamente é isso. beleza. Bom, vamos falar agora um pouquinho da Dinamite, cara. De onde surgiu a ideia da Dinamite, da revista? Então, no final dos anos, no início dos anos 90, o Eric Terraz veio para o Brasil, né? E a gente quis fazer um barzinho de rock, a gente montou o Dínamo. E na época, o Dínamo de lá tinha feito um fanzine que chamava Dinamite. E a gente fez o fanzine do Dínamo. Então, quando eu saí da Rock Brigade, a gente resolveu transformar a Dinamite numa revista. E que não fosse somente de metal, fosse mais voltada para o rock em todas as tendências e agregando outros assuntos, como política, comportamento, entrar na parte de skate. E deu muito certo, né? Durante os anos 90, a Dinamite aí foi pau a pau com grandes revistas aí, né? Eu lembro da Dinamite, lembro da Tibé, lembro do Bragato, do, Isso, do Finato também, se eu não me engano. Agora tá me vindo Nath, os nomes. Finati. Comecei agora a me lembrar, começou a vir na minha mente. Isso era um dos diferenciais da Dinamite, porque diferentemente da Brigade, o que aconteceu? A Brigade ela começou a, digamos assim, ela abriu o leque de uma forma que, por exemplo, aquilo que ela criticava, né, ela começou a colocar na capa. Tipo, ela fazia matéria com bandas de pop, não era nem bandas de rock, bandas de pop, assim. Eu lembro que até Capital Inicial, Ira, essas coisas, o Barão Vermelho, nada contra, eu gosto, mas era assim, eram bandas que não costumavam sair na Rock Brigade. Já a Dinamite, ela abria o leque, como tu dissesse, ela não ficava presa só no rock metal. Eu me lembro de matérias com bandas de música de metal industrial, às vezes até música eletrônica mesmo, não tinha nada a ver com heavy metal em si. Ela abrangia, né, de uma forma bem mais, digamos assim, abrangia de uma forma abrangente, digamos assim, um público bem maior, né? E isso eu acho que também deu uma. Os anos 90 ajudaram isso a moldar a característica da revista, porque foi uma década assim, que explodiram vários estilos durante esses anos 90. então, na verdade, a Dinamite também é o que a gente pode falar, né? Quando ela começou, estava no auge, 91, 92, a primeira capa nossa era Nirvana. Nirvana ia, logo em seguida estourou. E aí a gente deu capa para L7, Smashing Pumpkins. Pra você ter uma ideia, a gente foi a primeira revista a entrevistar Smashing Pumpkins, Green Day, antes ainda das bandas estourarem. Ninguém queria entrevistar, ninguém conhecia. Só depois que saía na MTV é que as bandas começaram a ser vistas, né? Então, quer dizer, tem pessoas que às vezes eu cruzo e falo assim, nossa, a Dinamite fez a minha cabeça musical, né? E eu acho que a gente, digamos, a fase até o final dos anos 90 foi o auge da Dinamite. A gente começou a ficar mal mesmo quando veio aquela quebra do plano Collor, a gente ficou sem poder lançar revista, começou a lançar uma revista a cada 3, 4 meses, e aí foi numa queda financeira, né? Tanto que nos anos 2000, quando o Bragato assumiu, né, a direção da revista, a gente voltou mesmo a ser um fanzinão, grandão, página preto e branco. Então, quer dizer, a gente tentou se reconectar, mas aí a vendagem não era a mesma, né? Você comparava os 30 mil que a gente tinha com os 10 mil que tinha, né? Então, e aí, coincidência, o site da Dinamite começou a bombar, né? E a gente foi o primeiro site de música independente, né? A ter atualização diária. Não tinha isso. Antes era site estático, né? E a gente também trouxe isso para o Brasil. E teve a época dos festivais independentes. A Dinamite tem muito a ver com reconectar. E até brinco, né? Que primeira vez que o Fora do Eixo, você já deve ter visto isso, teve um espaço no eixo foi com a Dinamite, né? Então o pessoal teve espaço, cresceu, tinha um blog na Dinamite, e daí virou aquela instituição que virou até se perder politicamente, como eles se perderam, né? Agora virou mídia ninja, né? Mas basicamente foi o primeiro espaço para essa turminha, fora do eixo Rio-São Paulo, quem deu foi a Dinamite.
Ah, eu lembro disso. Ah, voltando a falar agora um pouco, vamos voltar a falar, porque já está quase acabando o nosso tempo, estou vendo aqui, vamos falar do Voodoo e essa volta. Em 2007, a banda retornou para comemorar os 30 anos. Não, vamos lá. Não, Em não, 30 2000, anos foi agora em 2014, tá? vamos lá. Realmente teve uma tentativa de volta do Voodoo em 2007, né? Só que eu não estava, o André chegou a ensaiar, mas não virou. Eles tentaram fazer a banda com outros membros, né? E eu não sei nem se chegaram a fazer show na época. Se não me engano, o único show que eles fizeram foi na virada que eu consegui. E aí, na época, o Percy falou, não, você tem que tocar. Eu falei, Percy, a banda tá numa outra coisa, eu tô DJ, tô ganhando bem. Era a época que eu tava ganhando muito bem como DJ, de rock ainda, hein? Pop rock nos 80. Mas aí eu fui lá, ensaiei, foi muito estranho. Sabe, sim, aquela coisa? Saí duas músicas, toquei uma, toquei, saí, foi embora. Não era a minha vibe, sabe assim? E aí eles não foram pra frente. Aí em 2015, 8 de abril de 2015, eu lembro que era o Viper Day no manifesto. E o Viper ia fazer 30 anos em 2015, o Voodoo também. E aí eu nem sabia disso. O Felipe tinha convidado eu, o André, o Serginho e o Chinho a tocar diferentes faixas, né? E juro que eu não sabia. E de uma hora para outra, quando a gente foi ver, tava eu, o André, o tal, papo vai, papo vem, o André. Pô, a gente podia tentar voltar, né? Eu lembro de uma frase clara que eu falei, que o André concordou plenamente. Ele falou, olha, eu até topo voltar, mas se for para compor material novo, se for para virar uma banda cover de si mesmo, eu tô fora, né? Se vocês toparem que a gente tente. E o André falou, meu, tem muita música, e realmente tem muita música, que ele ficou compondo e acumulando durante todo o tempo, né? E a gente acabou tocando lá, né? E quando a gente foi ensaiar a primeira vez, a gente sentiu aquele clique de novo, sabe? Entendeu? Parece que realmente a banda tinha uma coisa que tinha que voltar a ser escrita, né? Então acho que foi isso que foi. Na verdade foi em 2015, quando a banda tinha 30 anos, e a gente começou a turnê de 30 anos, fez vários shows, né? Inclusive o primeiro show que a gente fez lotou, que foi Voodoo, Antares e Minotauro, né? O Antares era a única banda que estava regularmente tocando, o Minotauro também voltou. Então, aí a gente decidiu ensaiar firme e compor músicas novas. Tanto que nesse dia, metade das músicas eram novas já. Então, para as pessoas foi um espanto. Falar, pensava que só ia tocar as mesmas, né? E a gente já estava tocando música nova na época. Então, acho que o nosso mérito foi ter uma banda que tinha uma história nova para contar. No álbum, a gente lançou uma demo que era só para sair em Spotify. Aí teve a proposta Classic Metal, lançou e vendeu muito bem. Então a gente sempre teve na cabeça de sentar, e aí em 2018 a gente começou a gravar o álbum, 2 anos gravando o álbum, 14 faixas, 9 novas e 5 antigas, né, regravadas, e é isso aí. Aí surgiu o Walk With Fire. Né? E como é que foi, André, entrar no estúdio quase 20 anos depois do Windows Strip para gravar? Mais de 20 anos, né? Foi de 92, né? 25 anos depois. Pois é, Exatamente. como é que foi estar junto com os mesmos parceiros ali para gravando um álbum? A sensação, assim? Totalmente diferente, porque, vamos lá, batera gravou no estúdio, porque bateria você precisa gravar no estúdio. Então, ele lá e a gente só tocou junto como se fosse um ensaio. E ele toca e tal. E aí, tendo a guia de batera, o guitarra, os dois guitarras e eu gravamos em casa. Deu para entender? É bem diferente. Por quê? Você em casa tem condição de fazer, refazer, voltar, fazer tudo do jeito que está, sem ter aquela pressão do relógio. Então, as cordas foram gravadas todas fora, né? Então, não é como era na nossa época. Não tem aquela sensação de você estar no estúdio. A gente já fez o trabalho de casa, porque as músicas já existiam. É diferente que a gente entra no estúdio e fala, ô, vamos mudar isso aí. Na hora mudava e dava um jeito. Não. Estava tudo já esquematizado. É uma coisa, digamos, talvez mais fria, mas muito mais profissional. Eu ouço baixo, eu ouço as guitarras, você fala assim, uau, né? Mas por quê? O cara tem a noite inteira lá, toma um café, bebe, toca, acerta, volta. É uma outra coisa, entendeu? É como se Hoje todas as bandas gravam assim, né?
Os nossos guitarristas têm um estúdio de gravação, eu não tenho, né? Mas eles têm um estúdio que eles emulam a guitarra que eles querem, eles têm o amplificador, não é como antes, você pluga no computador, sai um som de lata. Não. Meu baixo, eu ouvi o timbre que eu queria. Eu falo, eu gosto de Ampeg. Ele vai lá, pega o amplificador lá. Ampeg, não sei o que lá. Coloca compressor, bota compressor. Você ouve o som do baixo, é que é uau, né? Mas é tudo por patch, que a gente chama, né? Tudo tal. A gente toca organicamente, mas hoje em dia passa por muitos filtros, né? E aí o vocal tem que ser em estúdio. Aí faltava só alguns solos, o André cantou em cima das bases já, né? Então por isso só demorou mais porque a gente tinha muito problema de chegar e falar assim, como que é? Não, tá errado. Aí, por a gente não ter o cronômetro, acabou demorando 2 anos para gravar. Basicamente foi isso. E a mixagem é estúdio, né? Então, mesmo mixando em estúdio, a gente ainda achava que faltava um ou outro detalhezinho. Voltava para gravar. O técnico, a gente enlouqueceu o técnico, né? Sobe aqui, desce ali, então. Mas basicamente foi isso. Hoje em dia você demora 2 anos para gravar, antes você gravava em um mês, né? Mas a diferença é a qualidade musical, né? E o resultado final, André? Foi o que a banda queria? Depois de pronto o álbum, como é que foi para a banda escutar o trabalho saiu aquilo que a banda queria quando entrou para gravar? É 100% o que a gente queria. Tipo, se a gente analisar friamente, a gente fala, pô, esse solo podia estar um pouco mais alto, falta a dobra do vocal ali, mas aí é uma análise técnica. Agora, é aquilo que eu falei, a sensação que eu tive, botar o CD para ouvir, aquela coisa que no estúdio, que a gente acha que as músicas estão separadas, a gente ouvindo as músicas todas juntas, com a mesma masterização, tem que lembrar disso. Depois você sai do estúdio, as músicas todas estão de um jeito. Quando você masteriza, ele planifica. Então você ouve as músicas na mesma altura, com o mesmo tipo de agudo, médio e grave. Então é outro nível. Então, quer dizer, hoje eu posso falar que esse álbum é 100% que a gente quis. Entendeu? Em termos de bateria, guitarra, baixo, vocal tá impressionante, o André tá arregaçando, entendeu? Então sim, eu posso dizer claramente, hoje quando eu ouço o Seeds, eu fico até assim, ai meu Deus, aquelas guitarras abelha. Mas era uma tendência da época, né? A guitarrinha com pouco médio, Sepultura fazia isso, era uma tendência muito da época. E o baixo em destaque, porque as guitarras cortavam todo médio onde o baixo entrava, né? E hoje em dia as guitarras concorrem muito na faixa que eu tenho. Então eu toco um pouco mais grave para dar aquela sensação de peso. Então tem toda uma questão de análise musical para você chegar nesse tipo, né? E o álbum saiu por qual gravadora, né? Então, a Classic Metal Records, que eles relançaram o primeiro, que é o Final Conflict, e o segundo, que é o Seeds. E o Seeds é uma versão booklet de chorar, né? Impressionante a qualidade. Lançaram o EP Voodoo Doll e lançaram agora o novo álbum Walk With Fire. Então a gente está praticamente com uma coleção quase completa, né? Vai estar faltando só o Endless Trip, né? E esse EP No Way entrou como bônus do Seeds, né? André, tô encerrando aqui, cara. Eu queria te agradecer mais uma vez. Legal conversar contigo, trocar uma ideia sobre. Como eu disse, né, cara? Se a gente começar a falar da Rock Brigade aí, falar do Voodoo, a gente tá falando da história do heavy metal no Brasil. Então não tem como desassociar. Que nem quando eu conversei com o Pompeu, eu falei pra ele, cara, é difícil de começar a falar da carreira do Corso sem falar do heavy metal no Brasil, porque as duas se confundem, se confundem as histórias. Né? Então, muito legal conversar contigo, cara. Um cara que começou isso aí tudo aí e tá aí até hoje. Muito obrigado mesmo por ter aceitado o convite e ter trocado essa ideia. Valeu mesmo. Não, eu que agradeço, inclusive, foi legal porque você pegou coisas que eu não lembrava, né? Algumas resenhas, etc. Como eu sou jornalista também, tem que elogiar também que o papo flui quando a gente não tem aquilo que eu chamo de ter as mesmas perguntas e respostas. É o que eu buscava quando era jornalista. Eu sempre falava assim, eu sempre quero pegar coisas que as pessoas não estão perguntando. Então, para mim era importante e quero dar os parabéns aí para você nesse sentido, né? Eu Obrigado. posso até falar do que eu fiz com Ozzy Osbourne para Dinamite, que é histórica, né? Fazendo aquelas perguntas, né? Tal pro Ozzy respondendo aquelas coisas Ctrl+C, Ctrl+V, né? Normal. Como é o novo álbum, o guitarrista lá. Aí eu taco uma assim. Você se lembra a primeira vez que você mostrou o primeiro álbum do Black Sabbath, sei lá, pro seu pai, pra sua mãe, como foi? Cara, o Ozzy parou assim,
olhou assim pra mim, pegou na minha mão, até hoje eu lembro, uma mão gelada, começou a dar risada. Ele falou assim, putz, eu lembrei que meu pai perguntou assim pra mim, você tava bêbado quando gravou isso? E a gente começou a dar um monte de risada. E é engraçado que depois que eu falei isso, o Ozzy repetiu isso em 1 milhão de entrevistas que ele falava. Acho que ele ficou tão espantado com a pergunta, ele lembrou, tudo bem que era 25 anos atrás, né? O Ozzy não era tão gagá como estava hoje. Mas eu acho que quebrei tanto ele, assim, que virou até uma coisa que ele costuma citar em todas as entrevistas quando fala do Black Sabbath, mesmo se não perguntam para ele. Então, acho legal a gente cair num flanco, né? Então, parabéns aí também. Ah, obrigado, cara. Valeu mesmo. Então, valeu, cara. Eu Vou vou ficar no sim. aguardo desse álbum no Voodoo, cara, porque é difícil a gente conseguir ele aqui no Rio Grande do Sul, né? Mas eu vou trocar uma ideia contigo aí para ver como é que faço para pegar o Tá, álbum. Joia. Ou comigo ou diretamente com a Classe Metal, a gente vê aí. Tá bom? Beleza. Grande abraço, André. Valeu, cara. Boa Vou noite. salvar aqui depois te passo, tá? Beleza. Valeu, cara. Mas, Grande obrigado abraço. por tudo aí. Tchau, Valeu. tchau.